Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para gravar mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós iremos falar sobre especiação, certo? Nas últimas aulas nós falamos sobre o processo evolutivo, sobre evolução, sobre teorias, da evolução. Então, dando continuidade, nesse tema, nessa temática, nós iremos hoje falar sobre especiação, beleza? Então vamos lá. Então lá vem o velhinho, O velhinho vem fazendo a primeira pergunta dele, E a pergunta do velhinho é: o que é especiação? É um termo, mais direto, na biologia evolutiva. Especiação é a divisão de populações que resulta em unidades evolutivas independentes. Então, no conceito de biologia evolutiva, especiação é uma divisão, é a divisão de populações. Quando eu falo divisão de populações, eu me refiro a populações de animais, populações de plantas, enfim, que resulta em unidades evolutivas, independentes. Quando eu falo unidades evolutivas, eu estou falando de espécie, certo? Então, unidade evolutiva quer dizer espécie. Então, a especiação é um processo, que vai gerar, que vai resultar espécies, unidades evolutivas independentes. Então, por exemplo, de uma espécie pode vir gerar duas espécies, ok? Então, chamamos de espécie a muitas dessas entidades populacionais que na dinâmica evolutiva corresponde aos estágios provisórios de uma sucessão de gerações de populações. Olha só, é um processo contínuo de diferenciação. Então, quando a gente fala espécie, a gente chama essas entidades populacionais, diversos organismos, diversos indivíduos, beleza? Que na dinâmica evolutiva, ou seja, no processo evolutivo, corresponde aos estágios provisórios de uma sucessão de gerações. Então, isso quer dizer o quê? Que esse processo de especiação não ocorre da noite para o dia, não ocorre algo rápido, é algo que é um processo, é uma sucessão de gerações, é um processo contínuo de diferenciação, ou seja, essas diferenças, essas diferenciações começam a surgir, e nesse processo de surgimento de caracteres, de diferenças, vão se acumulando ao longo do tempo, e com o passar do tempo essas espécies estão tão diferentes que elas acabam não se reconhecendo mais, ok? E aí, quando a gente fala de especiação, de surgimento de novas espécies, tem esses dois termos que é muito utilizado, a anagênese e a cladogênese, certo? Então, eu vou conceituar, o que é anagênese e o que é cladogênese, mas primeiramente eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem, nessas duas situações diferentes, na anagênese e na cladogênese, e o que vocês poderiam atribuir de diferenças que aconteceram nessas duas situações. O que está acontecendo nessas duas situações, Então eu vou conceituar e depois a gente revê essa imagem novamente depois de ter lido esse conceito, beleza? Então, a anagênese, o que é a anagênese? É o processo pelo qual um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsáveis pelas novidades evolutivas. Ou seja, retornando aqui, no slide anterior,
um caráter que surgiu, né, ou se modificou, né, nessa população, certo? Que caráter foi esse, né? Aqui olhando, né, para essa imagem, levando ao pé da letra, uma coloração diferente surgiu nessa população, uma modificação, né, no bico, certo? Provavelmente é devido a alguma mudança na alimentação, né? Provavelmente esses indivíduos, essa população ancestral aqui, começou a viver no local onde o recurso alimentar era baixo, né? E aí poderia surgir diversas explicações, né? Ou o recurso alimentar era baixo, ou esse recurso alimentar foi se modificando e consequentemente os espécimes que viviam ali tiveram que se adaptar às novas condições alimentares. Beleza? E a cladogênese? A cladogênese é um processo responsável pela ruptura da coesão. Ruptura, o que quer dizer ruptura? Uma quebra, né, da coesão inicial numa população, gerando duas ou mais populações que não mais se comunicam. Ou seja, pessoal, o processo da cladogênese, ali, né, no meio dessa população ancestral, vai surgir alguma situação extra, né, que vai proporcionar a diferenciação da população inicial em 2, 3 ou até 4 ou mais, né, outras populações, certo? Enquanto que na anagênese é uma mudança que vai acontecer gradualmente naquela população, né, vamos dizer na população A. Então foi uma mudança que foi surgindo gradativamente nesta população, né? E com o passar do tempo, essas novidades evolutivas que foram surgindo, foram se tornando foram transformando aquela população inicial, população ancestral. Enquanto que na cladogênese, né, ao longo do seu processo, temos uma ruptura, temos uma quebra ali nessa barreira. Então, uma segunda linhagem evolutiva começa a surgir, né? Devido, né, diversas condições. Pode acontecer, poderia ter entrado aqui um processo de uma barreira, né, um isolamento geográfico nessa grande população, no qual essa população, né, desse outro indivíduo aqui, desse outro passarinho aí, que tem alguns outros caracteres bem marcantes, né, devido à localização dele, né, esse caractere marcante, ou poderia ser um caractere etológico, ou um caractere mesmo de uma adaptação, uma modificação mesmo ao ambiente, enfim, né, tornou-se mais presente. Beleza? Então, nesse processo evolutivo, nesse processo de especiação, nós teremos esses dois processos, que é a anagênese e a cladogênese, ok? E aí eu acabei falando de espécie. E o que é uma espécie, né? Ernest Mayr, em 1942, ele nomeou, ou ele criou, né, um conceito geral para o que é espécie, né? Aí está o Ernest Mayr, um biólogo evolutivo alemão, né, morreu em 2005, né? Então Ernest Mayr diz que espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e deixar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de outras espécies. Ou seja, o que Ernest Mayr quis dizer com esse conceito, né? Que ele quer dizer o quê? Que por mais que esses indivíduos eles estejam isolados, né, eles, quando entrarem em contato um com o outro, eles conseguem se cruzar, né? Então,
por mais que eles estejam isolados, se entrar em contato, eles continuam o processo de cruzamento. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ainda são considerados indivíduos da mesma espécie, né? Se eles estão separados, né, e depois colocam no mesmo local e eles não se reconhecem mais. Quando eu falo não se reconhecer, eu digo se reconhecer como espécie, conseguir ter essa relação, né? Relação tanto principalmente no processo reprodutivo, certo? Por exemplo, caracteres etológicos, como por exemplo corte, né? Diversas espécies vai ter o seu processo de corte, vai ter o seu processo de, como é que eu posso exemplificar, né? No momento da cópula, cada um vai ter seu processo ali, né? De como o macho vai poder atrair a fêmea, né? Como a fêmea vai conseguir reconhecer aquele comportamento que aquele macho está exibindo, né? Então, quando eu falo se reconhecer, eu falo nesse processo. Então, se eu coloco esses dois indivíduos separados, eu falo separados, eu coloco, por exemplo, uma situação quando tem uma barreira aqui, né, e separou esses dois, esse único grupo aqui separou em dois grupos. E com o tempo essa barreira se extingue e esses indivíduos começam, né, a se comunicar novamente, né, a entrar em contato um com o outro. Se assim, por mais que esses indivíduos consigam, né, estar separados há muito tempo e se colocam juntos no mesmo ambiente, eles se reconhecem ainda, quer dizer que ainda são da mesma espécie. Mas se colocam no mesmo ambiente e não se reconhecem mais, quer dizer que agora são consideradas duas espécies já, ok? Ainda que alguns grupos de indivíduos estejam espacialmente isolados, se reunidos poderão se cruzar e deixar descendentes. Foi a mesma coisa que eu acabei de comentar. Beleza? Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Opa. Acabou acontecendo uma baguncinha aqui. Mas enfim. O que precisa acontecer para que uma nova espécie forme a partir de uma ancestral, né? Precisa acontecer o que? Uma interrupção de fluxo gênico entre os diferentes grupos de indivíduos, né? Então, né, o que precisa acontecer para que ocorra a formação de uma nova espécie a partir da espécie ancestral? Precisa que aconteça a interrupção do fluxo gênico. O que é fluxo gênico, pessoal? A interrupção não ocorra mais a reprodução entre eles, né? Então nós temos um único grupo aqui, né? E esse grupo meio que se dividiu em dois, né? Ficou o grupo A de um lado, né? E o grupo B de um outro lado. O que aconteceu aqui, né? Isolou esses dois indivíduos, interrompeu o fluxo gênico. Então esse é um primeiro passo, para que aconteça uma especiação, né? A separação de uma única espécie em dois grupos diferentes, ok? E aí, quais são ou quais os tipos de barreiras que podem impedir o cruzamento, ou seja, o fluxo gênico entre as populações? O isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Só lembrando que o isolamento geográfico pode levar o isolamento reprodutivo, ou seja, o isolamento geográfico ocasiona um isolamento reprodutivo, mas pode acontecer um isolamento reprodutivo em um mesmo ambiente, ok? Bugou? Então vamos lá desbugar. Aqui nós temos, né, um único grupo
de peixinhos. Vou desenhar um peixinho aqui, né? Um peixinho aqui bonito, tubarão. Uma única população desse peixinho aqui, né? E aí, nesse lago aqui, onde esse peixinho sobrevive, onde o peixinho vive, aconteceu por exemplo, aqui tinha um vulcão que estava adormecido, né? E aí esse vulcão entrou em erupção e digamos que formou uma ilha onde dividiu esse lago ao meio, certo? Dividiu esse lago ao meio e consequentemente dividiu a população. Ficou uma parte desse lado do lago e essa uma outra parte desse outro lado do lago. O que é que aconteceu aqui? Primeiramente, o isolamento geográfico, certo? Elas estão geograficamente isolados. Uma está de um lado da ilha e a outra está de um outro lado da ilha, né? Então, aconteceu o isolamento geográfico entre essas populações aqui e, consequentemente, se elas estão isoladas geograficamente, consequentemente elas não conseguem se reproduzir. Esses indivíduos não conseguem passar para cá para se reproduzir com esses, e nem esses aqui conseguem atravessar para o outro lado para acasalar, para copular com esses outros. Então, teve isolamento geográfico e isolamento reprodutivo e, consequentemente, interrompeu o fluxo gênico. Beleza? Aí é um caso. Teve um isolamento geográfico e, consequentemente, isolamento reprodutivo. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a mesma população desse peixinho aí, que parece um tubarão, né? Agora ficou mais feio ainda, mais parecido com um tubarão agora. O que que aconteceu com essa população aqui desse tubarão, né? Desse peixinho aqui? Esse peixinho, né, dentro dessa mesma população aqui, tem alguns indivíduos, né, que apresentam um padrão comportamental diferente. O que que seria isso, né? Por exemplo, dentro dessa população aqui, esses indivíduos que estão aqui, né? Sei lá, essa população tem 1000 indivíduos, por exemplo, né? Tem 1000 indivíduos. E aqui, esses 250 indivíduos aqui, eles apresentam um comportamento diferente. Um comportamento no momento da cópula. Um comportamento no momento de corte, né? No momento que o macho vai fazer, por exemplo, uma corte para atrair a fêmea, ok? Né? E esse comportamento que esses 250 indivíduos apresentaram, né? Os outros 750 não reconhecem, ou, por exemplo, os machos, né? Desses 750, o comportamento que eles apresentam não são atrativos para as fêmeas desse grupo aqui, né? E o comportamento dos machos desse grupo não são atrativos para as fêmeas desse grupo. Ou seja, né, os machos que apresentam, né, desses 250 que apresentam um comportamento um pouco mais diferenciado, por exemplo, né, faz uma dancinha, vamos dizer assim, né, antes da cópula para atrair a fêmea, enquanto que esses outros machos aqui, eles não fazem uma dancinha, eles constroem um ninho, vamos dizer assim, né? Então são dois comportamentos diferentes dentro da mesma espécie, certo? Então esse que faz essa dancinha aqui, ó, né, não atrai essas fêmeas, porque essas fêmeas aqui procuram um macho que saiba fazer o ninho, enquanto que os machos que fazem o ninho desse grupo aqui não atraem as fêmeas desse grupo, porque as fêmeas desse grupo aqui gostam de um macho dançarino. Vocês entenderam mais ou menos? Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Um isolamento reprodutivo
dentro de um mesmo local. Então, teve um grupo que aconteceu um isolamento reprodutivo sem ter acontecido o isolamento geográfico. Nesse caso, nessa situação aqui. Ok? Nessa situação aqui. Já nessa situação aqui, houve isolamento geográfico, né? O surgimento da ilha. E, consequentemente, o isolamento reprodutivo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Tipo de especiação. O processo para o surgimento das espécies pode ser dividido em 4 tipos diferentes. Então, primeiro, a especiação alopátrica. Segundo, especiação simpátrica. Terceiro, especiação parapátrica. E quarto, especiação peripátrica. Só lembrando que na aula de hoje nós iremos ver até esse tipo de especiação aqui, a especiação alopátrica. E na próxima semana a gente já vai ver esses outros 3 tipos de especiação: a simpátrica, a parapátrica e a peripátrica. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A alopátrica acontece quando 2 populações de uma espécie são separadas por uma barreira geográfica. Ou seja, quando acontece um isolamento geográfico e, consequentemente, vai proporcionar um isolamento reprodutivo dentro deste grupo, ok? Olha só, né? A população desse peixinho feio aqui, né, vivia feliz e sorridente nesse laguinho, e aconteceu o surgimento de uma ilha, né, de uma barreira, separando a população em 2 grupos. Essa barreira, que pode ser uma montanha, um deserto, uma floresta, né, por exemplo, ou seja, qualquer tipo de separação espacial nas cidades. Vamos falar um pouquinho das cidades. Por exemplo, é possível imaginar, ou é possível acreditar que a mata da UFAM, né, e a mata ali do Bosque da Ciência era uma única área, né, uma única área de mata, correto? Que estão ali próximas uma da outra, né? Antes da urbanização, provavelmente ali tinha o quê, né? Uma floresta inteiriça naquele local ali, né? Uma única floresta, uma única cobertura vegetal. O que foi que aconteceu ali, né? Aconteceu a urbanização, né? A criação de ruas, avenidas, enfim. E aí teve a Avenida Rodrigo Otávio, né? Aquela avenida que passa ali por trás do Bosque da Ciência, e na frente ali da UFAM, certo? Então, consequentemente, dividiu o quê? Aquela única mata em 2 fragmentos florestais, certo? Então, o que aconteceu ali, né? Uma barreira geográfica. É claro que foi uma barreira que foi criada pelo ser humano, certo? E a gente não pode determinar, a gente não pode aferir, né, um processo de especiação, né, ali, né, nesses 2 locais, porque aqui tem alguns primatas, e aqui também na área da fazenda UFAM também tem alguns primatas, certo? E onde eles estão isolados, né, geograficamente e, consequentemente, isolados reprodutivamente. Ou seja, os macaquinhos ali do fragmento florestal do Bosque da Ciência estão somente cruzando, né, e intercruzando entre si ali, e o macaquinho ali da mata da UFAM estão somente cruzando entre si, certo? Então, né, aí aconteceu um processo de alopatria, né, uma divisão ali. A gente não pode dizer, ou não pode aferir por enquanto um processo de especiação, porque nós estamos falando de algumas centenas de anos, né? E para que aconteça, né, para que seja não que aconteça, mas para que seja possível aferir
é um processo de especiação, é necessário milhares de anos, certo? Que não é o caso aqui. Nesse caso, falamos que aconteceu um isolamento geográfico. É o que a gente acabou de comentar, o que também nós viemos comentando já um tempinho atrás. Ok? Então vamos lá. Na especiação alopátrica, em todos os casos, há dois processos evolutivos envolvidos, né? O primeiro, a deriva genética, e o segundo, a seleção natural. Então, o primeiro, deriva genética. Diferentes alelos são fixados de forma aleatória nas populações que foram isoladas. Vou ler tudinho, depois a gente explica, né? E seleção natural. As populações isoladas geograficamente irão experimentar pressões de seleção diferentes. Voltando para o exemplo lá dos macaquinhos, né? Macaquinho da mata da Ufam, os primatas ali, os primatas do fragmento florestal do Bosque da Ciência. Consequentemente, né, aqui não está acontecendo o que? A deriva genética, certo? Não está acontecendo aqui a troca de informação genética, certo? E a segunda situação que está envolvida aqui, a seleção natural, certo? Pensando aqui no Bosque da Ciência, que é uma área onde recebe, ou pelo menos recebia, né, antes dessa pandemia toda, recebia visitações, né? Direto ou indiretamente, o ser humano acabava influenciando esse processo, né, nessa pressão da seleção natural, certo? É proibido, né, dar alimento, mas consequentemente, né, com certeza, algumas pessoas acabam dando alimentação para esses macaquinhos. Tanto que esses macacos aqui que vivem aqui, eles são mais acostumados com a presença humana do que os macacos que vivem nesse fragmento florestal da Ufam, porque é considerado um dos maiores fragmentos florestais do mundo, né, a mata da Ufam. Então, né, consequentemente aqui, o contato com o ser humano tem, né, mas é bem menor do que esses aqui. Então, esses aqui eles estão sofrendo uma pressão de seleção natural, certo? A alimentação deles, né, com certeza vai modificar, então eles não precisam, né, correr, não precisam se arriscar tanto atrás de alimentação em relação a esses, né? Porque esses aqui eles já têm uma segunda fonte de alimentação, vamos dizer assim, que é o ser humano, enquanto que esses aqui tem que ralar bastante, ralar mais para se alimentar, certo? E consequentemente, né, com o passar do tempo, esses indivíduos, né, com o passar dos centenas e centenas e centenas de milhares de anos, esses indivíduos eles irão ficar, né, ter mudanças, com certeza, né? Com certeza, isso é sem dúvida que vão apresentar mudanças. Isso é, se não destruírem esses fragmentos florestais e levar à extinção das espécies que vivem ali naqueles fragmentos florestais. Beleza? Aqui nesse exemplo, que eu tenho essa imagem, né, é mais ou menos um exemplo parecido com esse exemplo que eu falei, né, sobre os macacos, sobre os primatas ali da mata da Ufam e do fragmento florestal do INPA, né? Então, nesse experimento pegaram único grupo, né, de provavelmente anastrefa, né, mosca da fruta, drosófila, enfim, né? Acho que acredito ser drosófila, né, que é um dos modelos de experimentos genéticos. E o que foi que eles fizeram com essa população, né? Dividiram em dois insetários, 2 aquários, enfim, né, 2 gaiolas para a criação. Para uma população, vamos chamar de população A,
foi oferecido como alimento, ou só foi oferecido com alimento, né, alimentos à base de maltose, né? E já no grupo B, só foi oferecido para elas, alimento à base de amido. Então, uma só se alimentava de alimentos à base de maltose e outras só se alimentavam de alimentos à base de amido. Então, com o passar de muitas gerações, aquelas espécies que só se alimentavam de alimentos à base de maltose, elas adquiriram cores, né, formas diferentes daquelas que só se alimentavam de alimentos à base de amido. E ao passar de muitas gerações, né, aí as gerações que vieram depois dessa população ancestral adquiriram essas mudanças, né? Essas mudanças foram surgindo. E aí o que aconteceu? Resolveram colocar elas de novo no mesmo ambiente. Ou seja, resolveram unir novamente essas duas populações que tinham sido separadas um dia. Certo? O que aconteceu? Né? Os machos, né, e as fêmeas das espécies que só se alimentavam de maltose, elas só se sentiram atraídas pelos mesmos os machos dessa mesma população que só se alimentaram de maltose. A mesma coisa aconteceu com a de amido. Os machos e fêmeas só se sentiam atraídos pela aquele mesma população que só se alimentavam de amido. E esse aqui pode ser explicado, né? Pode ser explicação para o surgimento de diversas outras espécies, certo? No Grand Canyon, no Colorado, né, na região dos Estados Unidos ali, né? De um lado do Grand Canyon tem uma espécie de esquilo e de outro lado tem uma outra espécie com coloração, né, com padrão de forma diferente. Então foi feito um estudo, né, foi feito um experimento para verificar o que tinha, né, como eram esses indivíduos que eram um pouco semelhantes, né, mas apresentavam um padrão diferente, né, e verificaram que esses dois, um dia, essas duas populações eram uma única população, e com o surgimento do Grand Canyon separou, né, essa única população em duas, e com o passar de muitas gerações, né, a população que ficou desse lado não conseguiu cruzar com a população do outro lado, né? Não aconteceu esse processo de deriva genética, né? Esse fluxo gênico e pressão de seleção natural foram diferentes em ambos os lados, certo? Então, consequentemente, esses indivíduos tornaram-se diferentes, certo? Porque quando a gente isola uma população, né, para dois ambientes diferentes, ali nós temos diversas mudanças nessas populações, diversas pressões diferentes, né? Um lado pode ter uma temperatura mais elevada que o outro, do outro lado pode ter uma incidência solar, né? Enfim, diversas situações acontecem, né, em ambos os locais diferentes, e consequentemente as pressões, né, seleção natural, seleção sexual, esse comportamento vai se tornar totalmente diferente. Beleza, pessoal? Continuando. O isolamento das espécies pode acontecer de duas formas, né? Por dispersão ou por vicariância. Beleza? Então, o que é dispersão e o que é vicariância?
né? Então, aqui nós temos, né, dois exemplos um de dispersão e outro de vicariância. Na dispersão, o que é que nós temos aqui, né? Primeiramente, nós temos essa ilha, onde tinha diversas espécies bolinhas, né? E de alguma forma elas foram migrando para essa outra população. Então, o antes, o durante e o depois acabou separando essas duas espécies, né? Acabou isolando essas duas espécies. Por isso que fala, o isolamento das espécies pode ocorrer de duas formas diferentes, né? Pelo processo de dispersão. Aqui existia nessa primeira ilha, né, a população estava inteira ali, mas de alguma forma essa população migrou para essa outra ilha, né? Então, consequentemente, aqui novamente vai interromper, né, o fluxo gênico, pressões diferentes, diversas situações vão acontecer ao longo dessas ilhas, certo? E então, consequentemente, o surgimento de novas espécies. Nesse primeiro caso, tem uma situação bem interessante sobre o gênero Anolis, né? O gênero de lagarto. Lagarto que eles apresentam um padrão de comportamento sexual bem interessante. Ao longo da Costa Rica, tem uma região que no momento fugiu agora nesse local, né, que tem a formação de diversas ilhas, né, diversas ilhas mesmo ali na região da América Central, Costa Rica, enfim, né, tem diversas ilhas. E foi conduzido um estudo nesse local e foi verificado que, assim, nessas ilhas, que são ilhas pequenas, algumas, né, não chegam a 1 quilômetro de tamanho, né? Essas aí são ilhas pequenas. Então, ao longo dessas ilhas foi conduzido um estudo e foi verificado que ao longo dessas ilhas tem espécies de anólias diferentes. Então, em cada ilha, né, tem uma espécie de anólis totalmente diferente. Então, numa ilha tem uma espécie que tem uma coloração diferente da outra, né? Em uma outra ilha tem uma espécie que apresenta um comportamento, né, sexual diferente uma da outra. Enfim, é uma salada de indivíduos dessa mesma espécie, né? Desse mesmo gênero, desculpa. Então, com certeza, né, esse processo de dispersão aconteceu nessas ilhas, né, há muito tempo atrás. Então aconteceu esse processo de dispersão, né, de migração, foram passando para essas ilhas, ou ainda, né, uma possível explicação seria o processo de dispersão ou então de vicariância, que a vicariância é a divisão dessa população ancestral por um fenômeno externo, né? Por exemplo, aí pode atribuir a formação de uma ilha, né? A separação dos continentes. O que mais podemos atribuir também esse processo de vicariância, né? A inundação, enfim, né? Qualquer evento que venha ocasionar a formação de uma barreira, né? De uma barreira geográfica, de uma barreira onde vai impedir o fluxo gênico entre as espécies, né? Então, o que aconteceu nessas ilhas, né, na América Central, ou pode ter sido o processo de dispersão que aconteceu nos indivíduos lá de Anolis, ou um processo de vicariância, né? Existia uma única população, mas ali aconteceu uma inundação e aí ocorreu a formação de diversas ilhas, e aí as populações ficaram isoladas e sofrendo pressão diferente, né? Temperatura, umidade, enfim,
diversas estações diferentes em cada ilha, com alimentação diferente, com recurso alimentar totalmente diferente uma da outra. Isso foi gerando um processo de especiação. Beleza? O processo de vicariança explica também o surgimento, e a diversificação, por exemplo, das aves ratitas. Aqui na América do Sul nós temos, por exemplo, a ema. Na África nós temos o avestruz, certo? Na Austrália, Nova Zelândia, nós vamos ter o kiwi, e o casuá. Também são duas espécies de aves ratitas, ou seja, aves que não voam. Então, a gente observa que elas estão distribuídas ao longo de todo o globo, América do Sul, na África e ali na região da Nova Zelândia e Austrália, certo? Então, provavelmente, possivelmente, na verdade, quando no supercontinente, quando os continentes ainda estavam juntos, os ancestrais dessas aves viviam, nesse supercontinente, no Pangeia. Quando esse continente se fragmentou, certo? Então acabou separando essa grande população, em populações menores, e aí ficando isoladas umas das outras, certo? E aí, por exemplo, na América do Sul vai ter um clima, na região da África vai ter um outro clima, na região da Nova Zelândia, desculpa, e Austrália terá uma outra clima, outro tipo de alimentação. Então, consequentemente, pressão, da seleção natural diferente acontecendo ali, certo? Então, as espécies foram os indivíduos, das aves ratitas foram se adaptando a cada novo continente, ok? Então, para finalizarmos a aulinha de hoje, certo? Nós iremos falar das espécies em anel. Faz parte ainda da especiação alopátrica. Então, a definição de espécie em anel: definido como um conjunto de populações em torno de uma barreira geográfica, com apenas um local onde ocorrem duas espécies isoladas reprodutivamente, onde os pontos se encontram. Na maioria dos pontos do anel existe apenas uma espécie. A espécie anel é uma clara demonstração de como uma espécie pode gradualmente se transformar em duas espécies. Entendeu, pessoal? Então é mais ou menos assim. Tem essa imagem que é bem interessante, onde mostra essa espécie em anel, certo? Então olha só, é um conjunto de populações em torno de uma barreira geográfica com apenas um local onde ocorrem duas espécies isoladas. Olha só. Então aqui nós temos dois gêneros, na verdade um gênero e duas espécies, desculpa, o Laurus fuscus, certo? E o Laurus agenatus, Então o Laurus fuscus, olha só, ele ocorre aqui na região da Grã-Bretanha, e aí formando o que? Ao longo de uma barreira geográfica. Qual é a barreira geográfica aqui? O oceano, certo? E aí ele vai ocorrer em diversos pontos ao longo dessa barreira geográfica, esse mesmo gênero, essa mesma espécie, o Laurus fuscus, só que aí tem uma subespécie, Em cada ponto vai ter uma subespécie diferente. Cada ponto, essa espécie, está adaptada àquele clima, àquela região, até que ao final, olha só, acaba formando duas espécies diferentes: o Argentutus e o Fuscus, Laurus fuscus e Laurus argentutus. Beleza? Então, duas espécies,
que vão ao longo, na verdade, uma população que ocorre ao longo de toda uma barreira geográfica, que nesse caso aqui é o oceano, certo? Então, uma população que corre ao longo de todo o oceano, onde somente num ponto tem a formação de duas espécies diferentes. Ok? Uma população que ocorre ao longo de todo uma barreira geográfica, né? Onde somente em um ponto tem a formação de duas espécies diferentes. Aqui é a mesma espécie, somente muda o que? A subespécie. Aqui é o Fuscus, Argeline, Birule, Vig, e aqui já tem outra. E acabei apagando aqui, deixa eu ver aqui, né? Que é o Argentatus, né? E os Smithsonians, certo? Então, duas subespécies diferentes da espécie Argentutus. Ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem ir comentando diretamente no mural da sala virtual. Ok? Então, até a próxima.